Filosofia e Catolicidade. Pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. Leitura comentada de autores que tratam de temas filosóficos a partir da tradição católica. No episódio de hoje, de número 13, daremos continuidade ao tema que ficou em aberto no último artigo de Gustavo Corsão, publicado originalmente no Diário de Notícias em 5 de novembro de 61, artigo que termina da seguinte maneira: como precisamos de espaço maior para tal mergulho metafísico, peço ao leitor que me espere na semana que vem, se Deus quiser. A leitura de hoje, portanto, é a do artigo Tudo é Pó, publicado originalmente no Diário de Notícias em 12 de novembro de 1961 e ora publicado na edição de 2012 da Permanência no livro Gustavo Corsão, Tomista. Ao pó voltaremos? Do pó viemos? Ao pó voltaremos? O homem é matéria e forma. Fim da matéria, fim da vida? Ou a alma subsiste? Frágil aqui, eterno como alma? Ou tudo é pó? Eis o tema do artigo de hoje. Tudo é pó. Abordando o problema da matéria sob o ponto de vista do uno e do múltiplo, que para William James, acompanhado de Paul Grenet, é um dos testes cruciais do pensamento filosófico, chegaremos à conclusão de que o materialismo fica embaraçado, não diante da hipótese de Deus e de anjos, mas justamente diante da mobilidade do ser, que nos dizeres dessa filosofia tem a hegemonia do universo. É o próprio ens mobile, ou seja, o ser em movimento, ou o ente em movimento, que deixa o materialista tonto e que o obriga, logicamente, a seguir o caminho do mecanicismo, que nega a mudança intrínseca e profunda, concedendo apenas a mobilidade extrínseca, enquanto, no lado extremo do problema, o espiritualista, que libertou Maritain e Raissa da opressão do empirismo, Bergson, afirma que a mudança completa e profunda é a principal e até a única realidade. O materialista coerente, como já vimos em conversas anteriores, é obrigado a pensar num elemento fundamental que produziria todas as formas do universo pela multiplicidade e pela variedade das posições dos grãos de matéria, e assim explicará as mudanças extrínsecas pela variação de arranjo das mesmas partículas, resolvendo, destarte, o antigo paradoxo do devenir, pelo qual tudo muda, ou pelo qual da mesma coisa se diz que não mudou no mesmo momento em que se diz que mudou. Por exemplo, o filósofo Heráclito, de 540 a.C., portanto, século VI até 470 a.C., portanto, século V, um filósofo que viveu ali na virada do VI para o V a.C., tem um famoso aforismo que diz: no mesmo rio entramos e não entramos, somos e não somos, e que em outro aforismo aparece com a seguinte redação aproximada: no mesmo rio não entramos duas vezes, para significar, essa é a metáfora heraclitiana, que tudo está em mudança, em devir, ou para usar o termo de Corsão, em devenir. Continuemos então. Quando um dia apareceu no limiar de minha porta um cidadão barbado, meio calvo, que no decorrer da conversa revelou-se adepto do marxismo e que após a primeira hesitação identifiquei com um menino deixado 30 anos atrás num pátio de colégio, o meu primeiro pensamento foi este: como Inácio mudou. Mas o primeiro elemento da proposição diz que Inácio é Inácio e continua a ser Inácio, mesmo porque, se não houvesse identidade do sujeito que mudou, eu não poderia dizer que mudara. O caso seria de substituição e não de modificação. Qualquer estudante de filosofia sabe que foi esse o grande problema que Aristóteles resolveu com a famosa fórmula da composição de todos os seres criados em potência e ato, e não ignora também que essa composição de todos os seres, para ter sentido, deve estar pendurada no ser, com S maiúsculo, sem composição e sem vicissitudes, que os filósofos chamam de ato puro e os crentes chamam de Deus. Assim, na linha filosófica aristotélico-tomista, a potência exprime a pobreza, a indeterminação, um ser que ainda não é o que será, uma espécie de nada relativo, enquanto o ato
exprime a riqueza e a plenitude do ser. Será, portanto, na direção oposta às puras potencialidades da matéria que encontraremos, segundo aquela escola de pensamento, o ser, com S maiúsculo, pleno, explicador e garantidor de todos os seres. O materialista segue o trajeto oposto e vai buscar na própria matéria a imutabilidade e a simplicidade fundamentais que devem dar a razão de ser de cada coisa e de suas transmutações. E o materialista mecanicista, que é o mais coerente e sincero dos materialistas, em face do problema das mudanças, explicará todas as transformações do universo pelo movimento das partículas que o compõem e pelas posições que tomam em determinado instante. Mas, para tal pensamento ter consistência, terá de se deter diante de tais elementos fundamentais ou de tais átomos, que serão tomos, indivisíveis e inquebráveis e sem nenhuma composição. Digo que terá de se deter por achar impensáveis esses grãos de matéria pura, explicadora por suas potencialidades de todas as formas observadas e garantidora de todos os seres pela imutabilidade, pela eternidade, pela infinita dureza e indestrutibilidade dos grãos. Será preciso dizer ao leitor que esse atomismo, o dos antigos e modernos materialistas, nada tem com a física corpuscular, onde os corpúsculos, na medida em que são alguma realidade corpórea, continuam a ter matéria e forma como qualquer ser da escala humana? A rigor e filosoficamente, opõe-se o átomo etimológico e filosófico ao átomo composto e explosivo que assusta o mundo de hoje. Mas não deixa de ser estranho o desatino do pensamento que chega a ver no mesmo elemento fundamental a pura potencialidade e, ao mesmo tempo, o ato puro. Sim, esses grãos indecomponíveis e imutáveis, que são o ser potencial de todo o universo, seriam, para si mesmos, na sua própria existência inevitável, indiscutível, o ser em ato puro. Essas considerações, um tanto áridas, nos levam à conclusão já anunciada em outra conversa. O materialismo, sobretudo o materialismo mecanicista, parecendo ser uma visão mais fácil, uma aproximação mais tranquila de todas as coisas, é na verdade uma desordenada extravagância que vai encontrar um Deus uno e infinitamente múltiplo nos átomos. Ao contrário do que geralmente se pensa, desde que se ultrapasse a linha do grosso bom senso distorcido, que mais deveríamos chamar mau senso, então voltando ao contrário do que geralmente se pensa, cabe o ônus da prova aos que negam a espiritualidade da alma e a existência de Deus. As provas positivas, arduamente elaboradas pelo pensamento filosófico, são títulos de nossa nobreza e mais servem para provar a largueza da alma que conhece do que a grandeza do objeto conhecido, porque esse objeto, alma espiritual, anjos, Deus, já era conhecido em termos de profundas intuições ou de fé antes de terem a existência demonstrada. Tem também para nós, as demonstrações filosóficas, o valor próprio de claridade intelectual que confirma as intuições crepusculares. Seja, porém, como for, se o problema se coloca em termos polêmicos, é indiscutível que o ônus da prova cabe aos materialistas. E se não possuíssemos o compêndio de disparates já publicado pela intemperança intelectual de tais pensadores, poderíamos imaginar a estranha aventura do espírito que parte para a cruzada que consiste na sua própria negação. Convém lembrar, aqui, o grande paradoxo histórico. Foi na corrente cientificista e racionalista derivada de Descartes que tomou corpo a doutrina que nega a espiritualidade da alma humana e a filosofia que reduz a pó o filósofo em plena atividade filosofante. Tudo são partículas que se movem e mudam de posição ou de velocidade. Tudo é pó. Um adendo que está na própria edição da editora Permanência diz o seguinte: o autor escreveu à mão, na folha de jornal do seu arquivo pessoal, o seguinte complemento, que seria a finalização do artigo, que ele acabou não publicando desse modo, com esse adendo no Diário de Notícias. E diz o seguinte, essa finalização:
Esta conclusão, aparentemente, coincide com aquela que a Igreja faz na Quaresma, para lembrar ao homem que é pó e ao pó volverá. Na verdade, porém, o Verbo de Deus só nos lembra nossa miséria para avivar em nós a humildade diante do senhorio de Deus e a gloriosa convicção que somos muitíssimo mais do que o pó da nossa carne.